Bem, aqui estou de volta com os nossos vídeos diários nesta terça-feira, 7 de março de 2023. Chamando a atenção para o fato de que Lula, presidente da República, manteve o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no cargo, apesar do mau uso do ministério até agora por ele em várias questões que foram apontadas claramente e transparentemente pela imprensa. O Lula manteve Juscelino Filho no ministério por pressão de Arthur Lira, o líder do Chefão e presidente da Câmara. Quero também falar hoje de todo o escândalo das joias trazidas pelo ministro das Minas e Energia, o almirante das joias, né? Não se sabe se o Jair estava querendo criar uma Jair histórica, uma joalheria, né? A notícia de que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia da Bahia aprovou por unanimidade a nomeação da enfermeira Aline, mulher de Rui Costa, que foi governador e agora chefe da Casa Civil do Lula, e que Alberto Cantalice, diretor da Fundação Perseu Abramo e membro do Diretório Nacional do PT, disse que Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Vladimir Putin e Díaz-Canel não são de esquerda, são ditadores e, portanto, não faz sentido o apoio do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, a eles. Eu quero agradecer muito a você que está aqui me seguindo, que não me perde, e quero pedir que você continue assim, que continue levando esses meus comentários para as redes sociais às quais pertence, continue comentando comigo. Eu recebo os comentários de forma muito democrática e muito aberta. Bom, a notícia do dia é que o Lula manteve Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, por pressão de Arthur Lira. Como é que essa pressão foi feita? Arthur Lira disse publicamente, não pediu segredo, não usou aquele velho expediente, muitos colegas usam, uma fonte ligada ao presidente da Câmara. Não, ele disse, mandou um recado direto para o Lula: o governo federal não ganha nada aqui no Congresso. Não tem maioria de um voto, não tem maioria simples para votar lei comum. Então, que trate de cumprir os acordos. E um desses acordos é o deputado Juscelino Filho, do Piauí, do União Brasil do Piauí, no comando do ministério tecnologicamente mais importante do Brasil, que é o que cuida das telecomunicações, né? Para isso, o Lula usou do seguinte estratagema: o Juscelino viajou quando estourou o escândalo. Não, ele é que vai se defender. Quando chegar diante de mim, ele vai me explicar. Aí, segunda-feira, marcou um encontro, o Juscelino apareceu, apoiado pelo recado do Arthur Lira. O que é que o Lula fez? Vá lá fora e se defenda com a imprensa. Eu não vou te defender, não, você se defende. Meus amigos, o que é isso? Ainda usou o exemplo dele. Eu não podia fazer com ele o que fizeram comigo. O que foi que fizeram com você, Lula? Você foi condenado por vários crimes. Eu relatei isso neste livro aqui, O que Sei de Lula, editado pela Top Books. Olha, o Lula não é um exemplo a ser seguido por ministro nenhum dele. Ele não foi, ao contrário do que ele vive dizendo, ele não foi inocentado. Bom, e não tem nada, o ministro, seja ele bom, seja ruim, não tem nenhum álibi para não cumprir a lei. A lei é a lei, dura lex, sed lex, diziam os romanos. A lei é dura, mas é a lei. A lei é dura, por isso mesmo é que ela é a lei. Na cobertura do dia, havia muita notícia das joias do Bolsonaro, a respeito da qual eu vou falar daqui a pouco. Mas para mim o fato mais escandaloso, Bolsonaro já era. Aliás, não era não. Esse ministro Juscelino é um que vive nomeando bolsonarista para o ministério dele. Um tal de Valdez Góes também. A
a dona Dani do Vaguinho, que agora não é mais Dani do Vaguinho, é Daniela Carneiro, né? Também. E são todos comprometidos com denúncias de corrupção. Pois bem, os colegas, eu tenho percebido, muita gente tem comentado isso, que há uma espécie de clima de diário oficial. Eu cheguei a ver o Paulo Pimenta, ministro de Comunicação, não de comunicações, de comunicação, ou seja, assessor de imprensa do Lula, servindo praticamente de âncora do noticiário de grandes emissoras de TV, de noticiário, lá em São Sebastião, cobrindo aquele fato, a tragédia lá da inundação. E o episódio aí do Lula, num desses programas de televisão que a gente assiste, foi chamado de pragmatismo político. Não é não, colega. Colega, não é pragmatismo político. Aí você pode dizer, também não é leniência. Eu até admito, pragmatismo é uma palavra ótima para usar, ninguém sabe o que quer dizer. Ninguém sabe qual é o limite do pragmatismo. Mas eu também, quando eu pus o título de leniência, Lulinha, o leniente, eu estava sendo misericordioso. A palavra não é indicada nem leniência, nem resiliência, que a Miriam Leitão usou no artigo dela. A Receita não se adaptou às suas origens. A Receita se manteve nas suas origens. Ou seja, é um ato de resistência. O ato da defesa, aliás, não foi devidamente aplaudido. A defesa reagiu a um ditador tentativo, né? A um elemento que pregava o golpe e tentava dar, e aí a Receita não entregou os 13 milhões e meio de joia que o ministro Bento Albuquerque, almirante da Marinha e ministro das Minas e Energia, trouxe da Arábia Saudita. A palavra certa, meus amigos, para o título do meu artigo e para o uso agora para definir esse caso, é cumplicidade. O ministro da quarto de milha, né? O ministro Juscelino Filho foi mantido primeiro foi nomeado por cumplicidade, nomeado para atender interesses não do país, mas do Arthur Lira. Arthur Lira não deve saber muito bem o que é o desafio das comunicações. Então ele nem pode ser acusado de nada, porque ele colocou lá um cupincha, um pegador de emenda de relator. Mas a verdade é que o Ministério da Comunicação é o Ministério das Comunicações, desculpe, é o ministério mais importante, porque cuida com a tecnologia da telefonia, do computador, né, da cibernética, etc. Né? O Merval Pereira escreveu no Globo a respeito do que ele chamou de o paradoxo do PT. A relação do governo petista com sua suposta base parlamentar começa a azedar diante das evidências de que a disputa de cargos e poder não está pacificada. A crise mais recente envolve o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, um nome que é um estelionato eleitoral. O Merval está certo. Não é pragmatismo e não é leniência. É cumplicidade e estelionato. Mas outras desconfianças rondam o ministério. Bom, talvez o Lula, com a facilidade que ele tem de criar ministério, ele possa criar aí um ministério do quarto de milha para promover os cavalariços do Brasil e atender aos grandes interesses do Centrão e do seu líder, Arthur Lira. A dona Carmen Lúcia deu uma entrevista para dizer que não vê nada demais na nomeação do Zanin, advogado pessoal do Lula, para o STF. Isso aí, a ministra, que é autora de grandes frases, né? Ela é mais uma frasista do que uma jurista, ela diz assim, cala a boca, nunca mais não. Mas agora ela vem com essa, a ministra está assumindo o papel de porta-voz do relativismo que reina no Brasil. Tudo é relativo no Brasil. Por falar em relativismo, vamos conversar agora sobre o escândalo das joias. Até porque o Bolsonaro não saiu da presidência. O Lula e o PT não deixam o Bolsonaro sair da presidência, porque eles precisam do Bolsonaro para esconder as próprias falcatruas. Então, agora só se fala nas joias, né? E aí nós ficamos sabendo que o José Tostes foi dispensado do comando da Receita 37 dias depois das joias enviadas a Bolsonaro e Michele Bolsonaro serem barradas
pela repartição na alfândega de Guarulhos, em São Paulo. E aqui, eu repito, um gesto de heroísmo, de resistência, um gesto de cumprimento do dever que a Receita deu e que devia servir de exemplo para a Procuradoria-Geral da República, para a Agência Brasileira de Inteligência e para todos os órgãos do governo em geral. Agora, meus amigos, eu ouço muito falar na caixa, nas joias, mas cadê? E a segunda caixa de joias que foi entregue pelo governo da Arábia Saudita, destinada ao presidente Bolsonaro, que ficou guardada no cofre do Ministério de Minas e Energia por mais de um ano, até chegar ao acervo da Presidência da República, de acordo com assessores do ex-ministro da Pasta, o almirante Bento Albuquerque. Aliás, eu queria aproveitar um colega que lembrou que esse escândalo envolve as 3 Forças Armadas, né? O ministro é da Marinha, o seu auxiliar que trouxe as joias para quebrar o galho é da Aeronáutica, o avião é da Aeronáutica, aliás, é um tenente-coronel do Exército, o avião é da Aeronáutica, etc, etc, né? No artigo que eu citei da Miriam Leitão, a resiliência da Receita Federal, ela trata, no governo Bolsonaro, ela trata disso bem no Globo. Ela lembrou que o presidente Bolsonaro e sua família tentaram durante todo o mandato usar a Receita Federal. Primeiro para tirar o senador Flávio Bolsonaro de encrencas, depois para esse contrabando das joias sauditas. E por que contrabando? Um assessor carioca coloca 16 milhões, na verdade a conta que eu vi que era mais realista era 13 milhões e meio, mas está todo mundo usando 16, numa mochila e diz que não tem nada a declarar. Qual é o nome disso? Se é espantosa a cara de pau e o uso do aparelho do Estado para lucros privados pela família Bolsonaro, é incrível também a resiliência do serviço público. Na cúpula, Bolsonaro às vezes teve sucesso, mas a máquina resistiu e disse não ao então presidente da República: viva a Receita Federal não resiliente, a Receita Federal resistente, como aqueles resistentes franceses contra os alemães, né? Um contra-almirante da Marinha, formado em ciências navais, chamado José Roberto Bueno Júnior, havia sido em 2021 um dos primeiros servidores a empenhar esforços comandados pelo presidente Bolsonaro da época para tentar reaver as joias trazidas do Oriente Médio, que seriam um presente da família real saudita à então primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas o meu amigo baiano, que vive de olho, que eu não vou dizer o nome para não entregar, mas que vive de olho nas falcatruas, me mandou um recorte contando o seguinte. Eu vou só ler o lead da matéria por falta de tempo. O valor da venda da refinaria da Petrobras de Landulfo Alves, na Bahia, foi questionado em audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados no dia 1º. A refinaria foi vendida para o grupo Mubadala, fundo financeiro de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, pelo valor de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. A refinaria foi vendida por esse preço, mas a Petrobras chegou a avaliar a mesma em 3 bilhões, quase o dobro. E o Tribunal de Contas da União lembrou que a venda só será concluída em novembro. Seria, como eu já disse no começo desse comentário, essa tal da Jair Store, né? Criada pelo pessoal do PL, né? Uma joalheria? Por falar na Bahia, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia da Bahia aprovou por unanimidade o nome de Dona Aline, auxiliar de enfermagem e mulher de Rui Costa, que foi governador da Bahia 2 vezes por 8 anos, para uma vaga no Tribunal de Contas do município de Salvador. Vai agora para o plenário. Uai, que país é este? Pergunta a pessoa que me mandou, né? Aliás, o Carlos Andreasa escreveu um artigo no Globo mostrando a grande facilidade com que os membros do atual governo petista usam cargos dos tribunais de contas para agregar, para proteger os seus parentes, né? Tem uma relação grande da qual faz parte o grande governador Rui Costa, lá da Bahia, sucessor, né, da turma dos militantes petroleiros, do Jacques Wagner.
Por falar em Partido dos Trabalhadores, essa revista Cruzoé, na qual eu assino uma coluna às sextas-feiras, publicou inclusive um artigo meu na última sexta-feira, publica uma reportagem mostrando que Alberto Cantalice, diretor da Fundação Perseu Abramo e membro do Diretório Nacional do PT, escreveu que Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Vladimir Putin e Díaz-Canel não são de esquerda, são ditadores. Daniel Ortega da Nicarágua, Nicolás Maduro da Venezuela, Vladimir Putin da Rússia e Díaz-Canel de Cuba. Segundo o Cantalice, muito lucidamente, quem combate Donald Trump e Jair Bolsonaro não pode conciliar com déspotas que se dizem aliados do nosso campo. Eles são aprendizes de autoritários e cooptaram as forças armadas de seus países como benesses. Do noticiário do dia temos também a notícia de que o réu em 6 processos por crime como lesão corporal e estupro, Tiago Brenan, é alvo de novas acusações, desta feita de tortura contra o próprio filho, um adolescente de 17 anos. O relato da tortura foi feito por um ex-funcionário dele ao Fantástico, da TV Globo, no domingo, dia 5, domingo agora, e corrobora informações reveladas pelo site TAB em 2022 sobre um inquérito instaurado em 2020 pelas polícias de São Paulo e Pernambuco. O relato de Matheus Araújo, do TAB, sobre as decisões da polícia pernambucana, é impressionante e revelador, mostrando como o dinheiro, como a fortuna desse animal ajuda a ter não apenas a liberdade que está gozando agora no exterior, depois de ter fugido antes de ser preso, como tinha mandado para prender a justiça, como também de tirar da mãe o poder de ficar com o filho, né, que ele torturava. Tem uma notícia também muito dolorosa de uma mulher que morreu e um homem ficou ferido depois de uma discussão com um vizinho de vida a som alto na rua da casa. Eu sou vítima de som alto perto de casa, já arrumei muito encrenca, não arrumo mais, porque olha o resultado desse. O caso foi registrado na noite em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a enfermeira Glória Licino, de 52, tinha chegado em casa pouco antes das 22 horas, foi reclamar com um vizinho, dono de uma oficina que também funciona como bar, devido ao barulho no local. Oficina que funciona como bar. O dono da oficina que funciona como bar assassinou e feriu gravemente o seu marido, que foram à sua casa procurá-la para matar. Em reportagem, por falar em assassinos, em reportagem exclusiva do UOL, o engenheiro eletricista José Augusto Bezerra acusou o Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, de adulterar a cena do incêndio que matou 10 jovens no Ninho do Urubu. Segundo o UOL News Sport, comentou sobre o caso, esse é o maior crime da história do Flamengo, como disse a filha do meu colega editorialista, legislador, Amílio Lacombe, a filha de Arnaldo Lacombe. A Amílio Lacombe questionou a maneira como o Flamengo lida com a tragédia, a maior vergonha da história do Flamengo. Tortura. Agora, eu completo a Amílio dizendo o seguinte: torturar a galinha dos ovos de ouro é uma burrice confirmada no depósito feito pelo clube para o João Gomes errado. O Flamengo vendeu o João Gomes para um clube do exterior e parte do dinheiro teve que pagar para o João Gomes. Ele pagou para um outro João Gomes qualquer, porque estes imbecis que dirigem o Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, o diretor de futebol, vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não sabem sequer fazer um depósito para um jogador que é funcionário do clube. Era funcionário do clube. É o mesmo clube que protegeu a senhora Ângela Landim, diretora social do Flamengo, que disse que o resto do Brasil trabalha e produz para os nordestinos gastarem, num gesto que hoje equivale a racismo. Mas o presidente Landim defendeu a mulherzinha após a péssima repercussão do post dela, né? O Flamengo não resolveu até hoje, não cumpriu o que prometeu, está sendo processado por um engenheiro eletricista, Zé Augusto Bezerra, que não cumpriu por não cumprir. E o resultado disso tudo é o seguinte: o Flamengo
tem praticado nos últimos 3 anos a política desastrosa de vender garotos a peso de ouro e contratar bondes enferrujados com currículo no exterior. Por isso que eu digo o que eu disse ontem. Eu disse a vocês que eu falei para a dentista Maria Eugênia Ferreira Buta, lá no Rio de Janeiro, que é vascaína, que o Vasco ia ganhar o jogo de domingo como ganhou. E agora eu digo para todos os tricolores, como por exemplo Geraldinho Carneiro, da Academia Brasileira de Letras, e para os rubro-negros, também da academia, como o Rui Castro, que é o seguinte: o favorito de quarta-feira, dia 8, é o Fluminense, viu? Digo isso também para um grande torcedor do Fluminense, que foi meu primeiro ídolo na história do futebol, que foi o Gerson de Oliveira Nunes, o canhotinha de ouro, quando era juvenil e depois titular do Flamengo, e foi embora por ser maltratado pelo bestalhão do Flávio Costa. Eu vou ficando por aqui e vou me despedindo de vocês, direto ao assunto. Até!